Bom dia a todos. Eu já começarei, então, colocando alguns slides. Estão vendo? Sim, Rosane. Sim, tá perfeito. Acho que podemos começar, então. O meu nome é Rosane. Eu sempre fiz parte da reforma íntima, fiquei afastada por um período e agora estou retornando. E quero agradecer muito a Deus a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Então, começaremos por uma oração. Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Questões sobre a ansiedade e o medo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Essa oração me veio muito em meu mental quando eu comecei a pensar no que eu falaria hoje. Agora eu vou falar com vocês
E tem todas essa minha fala em slides, que quando a gente terminar, será colocado para vocês acompanharem. E eu gostaria, antes da gente começar, que cada um mentalizasse a sua proteção. E também eu pediria muito que vocês mentalizem dentro desse ambiente que estão, que seja colocado muitas rosas de João Pedro, iluminando o nosso ambiente e também o nosso mental. Desejo que com o nosso encontro de hoje possamos aprender, relembrar e procurar modificarmos atitudes, falas e pensamentos. Pesquisando sobre o tema de hoje, lhes trouxe um pouco sobre a introdução da história na vertente emocional, o que nos atrapalha ou beneficia no contexto espiritual, e por isso a importância da reforma íntima. Minha fala foi feita com amor, alegria e desejo de lhes passar algo sobre ansiedade, medo, melancolia, tristeza e depressão, os quais são assuntos de extrema relevância. Pesquisando, eu trouxe Aristóteles, médico e filósofo, em 322 a.C., falava que pessoas em grande estado de abatimento abusavam de álcool e drogas. Até hoje, 2021, isso infelizmente segue acontecendo. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Francisco Xavier nos disse que para os homens da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. A energia emocional de cada um é uma força poderosa que pode ser construtiva ou destrutiva. Quando controlada, orientada, amadurecida dentro do nosso eu, poderá tornar-se uma força verdadeiramente criativa. Quando uma pessoa se encontra em seu estado emocional mais calmo, a energia flui de forma mais suave e equilibrada. O efeito do excesso de energia, de pensamentos ou escassez de ambos poderá resultar em imensas dificuldades, inclusive efeitos repentinos no nível físico, como, por exemplo, um ataque cardíaco, insuficiência renal, dores e etc. As emoções que são mantidas por um longo período se tornam constantes em nossa aura. Força energética evolutiva. Quando são negativas, como a depressão ou ressentimento, podem afetar o fluxo de energia. Nosso campo emocional precisa estar em constante evolução, amadurecer nosso cérebro,
mas não perder a ternura jamais. Alterações como o excesso de medo disparam nossos hormônios e colocam nosso corpo em alerta. Nosso pensamento se fixa em uma ameaça imediata. Isso pode gerar doenças psicossomáticas e alterar seu comportamento em relação ao social e funcional. E além das doenças psicossomáticas, eu coloco para vocês que doenças como um todo. Quando uma pessoa sintoniza consciente ou inconscientemente com os sentimentos de outra pessoa de forma intensa, poderá sentir a dor e a angústia do outro. O nosso emocional, ele precisa estar sempre muito equilibrado. Sabemos que a função mais importante do corpo etérico o corpo etérico, então, assim, é a fonte de toda a vitalidade física e o transmissor de energia do nosso sistema corpo. Então, sabemos que a função mais importante do corpo etérico é a transferência da energia vital do campo universal para o campo individual e daí para o campo físico. O campo etérico também atua como ligação entre o corpo físico e o emocional. Eu relendo o material, eu vi algo que a nossa querida Ilza, quando ela era dirigente, trabalhava na nossa casa antes de falecer, ela escreveu: essa matriz etérica é importante, uma vez que está diretamente relacionada com o estado de saúde do indivíduo, pois a qualidade, a sensibilidade e a capacidade de recuperação do corpo físico estão diretamente relacionados com o caráter e a qualidade do corpo etérico. Continuando na história, o médico Ibn ou Avicena, em 980 até 1037, foi designado como príncipe-chefe de todos os médicos da época, segundo chefe após Aristóteles, influenciou a medicina europeia medieval e renascente. Escreveu sobre aspectos da vida mental, amorosa, delírios, alucinações, insônias, pesadelos, demência, tristeza, agressividade, inquietação, sintomas físicos como perda de apetite, palpitações, excesso de alimentos e etc. Isso em 980. Também sugeriu o possível efeito de traumas emocionais sobre a saúde física. Inclusive, se aqui assistindo nós tivermos médico, seria muito importante que colocasse também a opinião deles para 2021 em relação a isso. Robert Bourbon, 1557-1640, escreveu sobre a anatomia da melancolia, sobre o princípio da complementaridade,
e que o tratamento deveria ser dividido entre o clérigo e o médico. Hoje, 2021, acreditamos muito nisso, cremos em Deus, pedimos ajuda ao hospital espiritual e devemos buscar ajuda também na medicina terrestre. Muitas vezes, necessitamos de medicações, internações, cirurgias, mas buscamos através de Deus nossa melhora emocional, aliviando medo, ansiedade e tristeza. É muito importante, a meu ver, que se possa unir ambos, tanto essa ajuda espiritual quanto a nossa ajuda terrena. Precisamos sim de medicações, precisamos de internações e, inclusive, coloco que precisamos muito a vacina, até para evitarmos maiores problemas. A tristeza, a ansiedade e o medo são seculares, acompanham a humanidade há séculos. A tristeza excessiva por um longo período, às vezes por toda uma vida, sempre foi conhecida como melancolia. Até 1860 era utilizado o termo melancolia. Após, passou-se a ser utilizado o termo depressão. Tristeza, medo e ansiedade são sentimentos internalizados por muitas pessoas em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Os indivíduos devem buscar em si e através da espiritualidade reforços positivos. Devemos viver o presente da melhor forma possível, buscando algo de positivo, mesmo em situações negativas. Nessa vida, devemos buscarmos aprendizados e erros. O futuro está um som vindo de alguém, som até com música. Eu pediria que colocasse o microfone, porque realmente estou escutando notícias e música aqui. Por favor, o iPhone 6 poderia fechar o seu microfone? A princípio, tudo ok, fechado. Então, devemos viver o presente da melhor forma possível, buscando algo de positivo, mesmo em situações negativas. Nesta vida, devemos buscarmos aprendizados em nossos acertos e erros. O futuro, encarnado ou desencarnado, dependerá de nossos pensamentos e ações. Então, vivermos o presente. Deus está sempre conosco, mas infelizmente nem sempre nós estamos com Ele. A melancolia, atualmente conhecida como depressão, está vinculada à ansiedade elevada. A ansiedade, a elevada tristeza, medo, angústia e vontade de desistir de viver, devido à imensa dor que dilacera sua alma ou mente. Excesso de dor mental
poderá levar, e muitas vezes leva diversos indivíduos ao suicídio. Por quê? Porque o viver no hoje, pautado em passado e futuro, nos atrapalha muito no sentido de que podemos querer não viver. Extremamente importante estimularmos o cérebro diariamente, buscando algo que nos dê prazer, como cantar, ler, jogar, cuidarmos de plantas, animais e etc. Vem do gosto e desejo de cada um. Cada indivíduo terá seu gosto, seu cuidado, e o que um deseja e gosta não deverá ser imposto ao outro. E isso é muito importante, porque muitas vezes o que eu gosto não é exatamente o que o outro gosta. Então a gente não pode impor, a gente tem que procurar dentro de nós fazermos algo em algum momento que nos seja prazeroso. Eu amo trabalhar no centro espírita e eu amo ser psicóloga. Para evoluirmos na nossa jornada, na vida terrena, é importante sermos pessoas do bem, ajudando ao próximo e a si mesmo. Até acho que tem que ser ajudando a si mesmo para ajudar melhor o próximo. Evoluirmos emocionalmente, buscando lidar melhor com medos, tristezas e ansiedade. Importante cuidarmos do nosso emocional, buscando a aceitação das dificuldades vividas dentro de cada um. A gente tem que ter muito cuidado sobre a razão e a emoção. Porque no planeta Terra, muitas vezes a gente está voltado só para a emoção. Estou triste por isso, estou sofrendo por aquilo, estou querendo aquele outro, ou eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro. E as coisas não podem ser assim. Tem que ser medianas. E tem uma outra coisa que eu falo muito para meus pacientes. Sim, a gente, aquela questão do 8 e do 80. Olha, vou te contar uma história. A gente não pode ficar no 8 o tempo todo. Eu não posso isso, não posso aquilo, não consigo aquele outro. E nem no 80. Eu posso isso, posso aquilo, posso aquele outro. A gente tem que levar a nossa vida numa questão bem mediana. Às vezes em 40, às vezes 50, às vezes 60. A gente tem que procurar dentro de cada um essa adaptação. Penso que o sorriso tem poder. Atrai pessoas que gostam de estar próximos a nós. Em especial, estimula o cérebro e é conhecido como hormônio da felicidade, dentro e fora da espiritualidade. Sorrir e levar a vida com mais leveza nos proporcionará uma maior proteção espiritual. Penso que pessoas mal-humoradas, elevadamente ansiosas, impacientes e rígidas, inclusive consigo mesmo, vivem num processo de elevada tensão, provocando maior descarga de adrenalina e atraem espíritos de menor luz e, com isso, uma maior predisposição a acidentes vasculares, como o derrame e o infarto.
o que é bastante sério. O cérebro é um órgão que insere limites, mas também insere inúmeras possibilidades. É só a música de novo, pessoal. O cérebro é um órgão que insere limites, mas também insere inúmeras possibilidades. O cérebro. Por isso, é necessário trabalharmos internamente nossa autoaceitação e autoestima. Segundo Adriana Foz, no livro A Cura do Cérebro, o cérebro tem uma plasticidade emocional e acrescento a importância do amadurecimento mental, independente da idade cronológica. Tem muitas pessoas com 80 anos completamente imaturas e tem muitas pessoas com 20 anos maduras. Termos fé na vida e em Deus. Acreditarmos sempre em nós mesmos, na conquista que teremos se tivermos brandura, aceitação e aliviarmos medos e ansiedades. Todas as conquistas são fruto de muito empenho, aceitação, dedicação, luta interna e fé. Aceitação sem nos colocarmos no papel de vítimas. Ao contrário, nos colocarmos como eternos aprendizes. Nossa vida na Terra é um eterno aprendizado, com lutas diárias. Devemos aprender sempre com nossos acertos e erros. E assim, ninguém, e eu digo ninguém mesmo, está num nível superior, assim, espiritualmente falando, num nível, assim, de superior, de superior, de superior, superior. Não. Estamos aqui na Terra com grandes aprendizados. E temos que nos colocar para aprender. A música possui profundo efeito sobre os sentidos e as emoções. E isso já era falado por Pitágoras em 582 a.C. O trabalho criativo e prazeroso pode nos ajudar a escapar do medo, da ansiedade e da tristeza. Esse trabalho que eu digo, muitas vezes a gente está num trabalho funcional que não se gosta, então a gente tem que procurar fazer algo pós esse trabalho funcional que nos dê prazer. Por isso que eu coloco o trabalho entre aspas. Devemos organizar melhor nossas emoções e delimitarmos os pensamentos negativos. Luta emocional e luta interna são necessárias para termos inúmeras conquistas. Para obtermos saúde mental, é extremamente necessário termos fé, confiança em Deus e nos espíritos sábios e benevolentes. No Evangelho, segundo o Espiritismo, a partir de todos os sofrimentos, misérias, decepções
dores físicas e perda de seres queridos, poderemos encontrar consolação na fé, na confiança e na justiça de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É a lei de Jesus, e a lei de Jesus é suave, uma vez que sugere que devemos amar, sermos caridosos e benevolentes. A paciência, com certeza, é a ciência da paz. Aceitação, entendimento, fé. Trabalhar no nosso mental e assim teremos internamente uma melhor aceitação e compreensão, aliviando nossos medos, seremos mais felizes e viveremos melhor. É muito importante que a gente procure isso. Não existe uma felicidade eterna, mas também não podemos ter uma tristeza eterna. E é aquilo que eu coloquei antes, buscarmos sempre algo de positivo, mesmo em tantas questões negativas. Importante trabalharmos internamente nosso racional e nosso emocional, pedindo sempre ajuda dos nossos guias espirituais. Devemos diminuir o poder e tamanho do nosso inconsciente, aumentando nossa consciência e usando de forma positiva a razão e a emoção. Para nós que cremos na doutrina espírita, elevada depressão poderá nos provocar morte corpórea, sem ser considerado como suicídio. Quando estamos muito preocupados, podemos elevar nossa ansiedade, pautado no nosso passado. Coisas ruins que nos aconteceram. E no futuro, coisas ruins que imaginamos que venham a acontecer. O que é real é o presente e temos que aprender a saber vivê-lo para que possamos vivermos melhor e de forma mais tranquila. Então, coloco novamente, a gente tem que viver o presente. Se ficamos pautados no passado ou no futuro, que vida hoje teremos? A preocupação, infelizmente, é um hábito. As pessoas que se preocupam o tempo todo estão acostumadas a considerar seus pensamentos como reflexos de sua realidade. Precisamos evoluir em nossos pensamentos e ações. Distanciar-se de pensamentos de ansiedade e medo é fundamental para dominarmos esses sentimentos e assim evoluirmos espiritualmente. Tenha em mente que um pensamento é um pensamento e muitas vezes não correspondem à realidade. Muito importante isso, é pensamento. Pensamento gera ação, mas muitas vezes não, inclusive em relação à ansiedade. Só gera pensamento, pensamento, pensamento. E
geralmente todos imensamente negativos. Valide suas emoções de forma positiva. Precisamos abandonar a necessidade de controlar tudo, e isso nos permitirá que possamos superar o medo, ou pelo menos diminuirmos o medo. É fundamental que possamos aprender a aceitarmos as incertezas para vivermos melhor. Sugiro que possamos nos perguntar: quais são as vantagens e as desvantagens de aceitarmos as incertezas? Ou perguntar de novo, para que vocês possam pensar. Quais são as vantagens e as desvantagens de aceitarmos as incertezas? Penso que se aceitarmos as probabilidades razoáveis de forma positiva, poderemos viver uma vida mais livre de ansiedades e medos. Se nada for bom o suficiente para você, sua vida não será boa o suficiente. Você será uma pessoa cronicamente preocupada, ansiosa e triste. E isso levará para os nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos. Precisamos buscar sempre algo de positivo, mesmo em situações extremamente negativas. A preocupação elevada sempre envolve tensão. Essa tensão está no corpo e também na mente, e atrai para bem próximos a nós espíritos menos evoluídos. Como vocês sabem, a espiritualidade elevada está sempre conosco, mas muitas vezes a gente atrai a de baixa tensão, energia. Eu gostaria agora, antes da gente encerrarmos, de fazermos a prece Bezerra de Menezes. Até para que a gente possa ter uma semana, um mês, uma vida mais tranquila. Nós te rogamos, Pai da infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelem para seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Esqueça os males que te apoquentam. Desculpa as ofensas de criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos que te cercam. Emmanuel. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigada por estarem me escutando e que nesse momento todos possamos participar com conversas, com perguntas e até poderem contribuir em tudo em que foi falado. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os que estão assistindo aí. Não sei se todos me conhecem, né? Mas fazer uma apresentação que eu sou presidente da Casa de João Pedro e estou vendo aí também a Sandra, a Cleia, a Leila, Renato, que são dirigentes lá da casa. E eu queria... Maria Alice também está aqui, dirigente da casa. Esse encontro que nós estamos tendo hoje, que é da programação da Reforma Íntima, é muito especial, porque a Rosane está apresentando e, casualmente, vamos fazer um retrospectivo, se a Rosane me permite. Com certeza. Ontem, né, faz 5 anos, fez 5 anos que a Rosane, em 2016, sofreu um acidente muito grave, né? E que todos nós, trabalhadores da casa lá, presenciamos esse momento que foi muito aflitoso para todos nós, certamente para a família. E acompanhamos toda essa trajetória da Rosane na luta que ela teve para poder estar aqui hoje, né, nos dando essa excelente palestra e falando, né, com todo o conhecimento que ela tem, não só das questões do espiritismo, mas também as questões da psicologia. E passados 5 anos, quem acompanhou aquele processo do que aconteceu com a Rosane não acreditaria no que nós hoje estamos vendo. É algo extraordinário que muitas pessoas que só têm a visão da matéria não entenderiam o que está acontecendo. Então, é uma alegria dupla para nós, além do que a Rosane está nos trazendo, mas também de poder vê-la, né, aqui, podendo dar continuidade nesse trabalho que ela iniciou. A Reforma Íntima foi iniciada pela Rosane, né, e está sendo dando continuidade com muita competência pela Sandra, mas a Rosane foi que iniciou isso. A Cleia trabalha também muito tempo na Reforma Íntima. Então, é um grupo de irmãos que se dedicam. Então, eu queria relembrar isso, porque isso é algo extremamente importante para a gente não deixar passado, né? Porque nós, trabalhadores do espiritismo, espiritualismo, enfim, trabalhamos nas questões e no plano espiritual, né? A matéria é só um reflexo daquilo qual nós todos trabalhamos. Então, acreditar de que há algo mais, acreditar de que há uma força superior e de que, como o próprio é trazido muito nas palestras da Reforma Íntima,
de que nós podemos transformar o nosso meio, né, esse meio pesado que nós vivemos nesse mundo de expiação, para um mundo melhor, passa para mudar a nossa mente, que nada mais é que a inteligência, que o próprio espírito, né? E a Sandra tem trazido esses assuntos, né, que tem nos ajudado, somado com o nosso curso, com os cursos que nós estamos fazendo, com as palestras, e nós queremos trazer as pessoas que frequentam a nossa casa informações, estar sempre junto com as pessoas, ajudando nesses momentos, né, que nós sabemos que tem muitos conflitos, e principalmente essa dificuldade que nós estamos enfrentando contra a pandemia. E por isso mesmo eu queria dizer para vocês que a Karen, que também é uma médium do nosso grupo, juntamente com a Rosane, estão elaborando um material. A Rosane fez um polígrafo, e esse polígrafo conta a história, né, do que aconteceu, e a Rosane traz essa visão dela, né, é uma visão do entendimento dela de tudo que aconteceu. Ela me procurou, a Karen, para a gente poder divulgar isso dentro da casa, que é uma visão do que a Rosane traz como médium da casa, como a experiência do que aconteceu com ela e a visão do que aconteceu. Eu pedi até para a Karen me passar o polígrafo, e eu não vejo nenhum problema de nós divulgarmos isso, né? Porque é uma experiência do que ela viveu, do que ela passou, é o olhar dela em relação a tudo isso. Certamente vai ajudar muitas pessoas, né? Todos nós, espíritas, temos a consciência de que não existe nada mágico, né? Não existe nada milagroso. Na realidade, a própria existência, a própria vida e a própria relação que nós temos com o plano espiritual nos mostra todo dia que não existe. Como dizia o Kardec, né? Não podemos dizer o que é sobrenatural se nós não sabemos definir o que é natural. E nesse mundo ainda temos muito que aprender. Então, acho que essa lição de vida, essa lição que nos traz de força de vontade, né? De luta, de fé muito forte, que a Rosane nos dá de exemplo, de testemunho do que aconteceu, acho que é importante que a gente possa... Eu li o material, eu acho que é um material que pode nos ajudar no sentido de nós entendermos, né? É uma situação da Rosane, mas que serve para mostrar a força, né, de vontade, claro, primeiramente dela, de mérito, né, mas também, certamente, não tem dúvida nenhuma, de ajuda do plano espiritual. Então, a gente depois vai divulgar, eu vou conversar ainda com a diretoria, com nossos irmãos, como é que a gente vai fazer a divulgação, falei com a Karen, mas a ideia nossa é que a gente, acertando com a Rosane, com a Karen ali, para divulgar isso dentro da casa, até para as pessoas terem conhecimento disto, né? Principalmente, eu acho que ela fez muito mais isso para agradecer as pessoas que se envolveram, seus familiares, seus amigos que ficaram ansiosos, angustiados naqueles momentos que nós também, que todos nós, companheiros dessa caminhada espírita aí, passamos, né? Naqueles momentos que só tendo notícias por outros, né? Do que estava acontecendo com a Rosane. Então, parabéns, Rosane. Fico muito feliz de te ver aqui, continuando esse processo que tu iniciou, e certamente tu és um exemplo aí para todos nós aqui na nossa casa. Tenha um bom dia a todos. Muito, muito obrigada. E eu queria só acrescentar que realmente esse polígrafo foi feito para colocar, sim, o que eu vivi como uma forma de aprendizado para todos. E sim, força de vontade minha, uma luta interna imensa minha, que os médicos sempre dizem isso, que eu obviamente não recordo de nada, né, porque eu fiquei muito tempo em coma, e esse polígrafo na casa espírita, eu peço que não seja cobrado, mas que todas as pessoas que quiserem contribuir com algum valor, que seja doado diretamente para a casa João Pedro.
porque a Casa de João Pedro precisa. Então, eu realmente não quero nenhum valor, só agradecimento intenso, porque realmente estou viva por minha força de vontade de viver com a espiritualidade, que muito me ajudou. E, claro, com a equipe médica, que também muito contribuiu. Rosane, eu diria, tudo é merecimento. E você não só teve a ajuda dos médicos da Terra, mas o teu merecimento, enfim, quem te conhece, por favor, o que tu já fizeste por dezenas, centenas, sabe-se lá quantas pessoas, quantos pacientes teu dentro da Casa de João Pedro. Parabéns. Obrigada. Eu acho que fora todas essas coisas que vocês já falaram, eu acho que a Rosane poderia ficar se vitimizando e não contribuindo e aproveitando da situação de estar numa situação menos privilegiada, e ela não fez isso. Ela foi à luta, ela lutou o tempo inteiro para conseguir resgatar tudo aquilo que diziam que ela ia perder, e ela resgatou muito bem. Obrigada. Eu quero agradecer também por essa oportunidade e, como todos, a gente fica muito feliz de poder ver a Rosane em plenas condições de atividade. Isso deixa a gente muito feliz, né? Porque sabendo de todo o histórico, como já foi colocado, né? E assim, a gratidão por esse trabalho que é maravilhoso da reforma íntima, que foi iniciado por ti, né, Rosane? E que está tendo sequência agora contigo de volta e com a Sandra também, cada palestra, cada encontro melhor que o outro, isso tudo não tem preço, não tem como avaliar o bem que faz para todos nós, né? Aliás, tem como avaliar, né? Que é a nossa mudança, justamente a nossa reforma íntima, né? Até quando tu colocaste ali a questão da gente ter o domínio de tudo, em outras palavras, né? A gente tem essa tendência de querer estar em todos os lugares e fazer e dar conta de tudo, e a gente acaba não dando conta, muitas vezes, nem de 50% das situações, né? E quanto é importante perceber isso e procurar modificar, né? Modificar essa postura, né? Então, gratidão, 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 e que Deus esteja sempre contigo, com a Sandra, com todos os envolvidos, com todos os membros da casa. Um beijo para todos. Obrigada. Que assim seja. Amém. Hoje, na palestra da Rosane, nós podemos falar um pouco da ansiedade, dos estados depressivos, e a colega Rosane, assim como tantos que passaram por momentos traumáticos de adversidade, poderia ter saído dessa experiência com a nítida impressão, a cada dia, de que algo ruim pudesse acontecer a si ou aos seus familiares e amigos, ou entrar num estado depressivo de muita raiva por aquilo que havia acontecido com ela. E quantos nesse mundo passam também por experiências adversas ou traumáticas e acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade, depressões, mas o quanto a fé, o amor, a crença de coração na espiritualidade maior
na espiritualidade da casa de João Pedro, faz a diferença na vida de uma pessoa. Com certeza, a fé da nossa irmã Rosane, a fé de todos os trabalhadores da casa, de todos os frequentadores da casa, é um grande reforço na hora de enfrentar as adversidades e se afastar um pouco de quadros tão dolorosos como o da ansiedade e da depressão. Em vez de ficar remoendo raivas, rancores, em vez de se sentir um nada diante da vida, por não ter tido o absoluto controle de tudo que lhes acontecesse, a Rosane, como exemplo, mostra que a gente precisa aceitar os desafios, as adversidades, encarar o trauma como uma grande aprendizagem. Primeiro, da nossa fragilidade como humanos encarnados. Segundo, entender a grandiosidade dessa inteligência cósmica chamada Deus. E que ficar esperando por situações adversas a cada dia, por força do magnetismo, só vai dificultar ainda mais a sua vivência, a sua estadia nessa terra, como disse o Rogério, de tantas expiações. O primeiro passo para distanciar-se de situações de ansiedade, de situações de depressão, é a humildade. A humildade não pela pobreza de recursos pessoais, mas a humildade em enxergar a grandeza de Deus, a grandeza da egrégore de João Pedro. Não por acaso, na manhã de hoje, nós todos estamos reunidos. Nem todos passamos por transtornos de ansiedade, por transtornos de depressão, mas, com certeza, algumas outras dores nos levaram até esse grande hospital de amor que é a nossa casa, ao nosso pronto-socorro espiritual. Mas, com certeza, escutando palestras, tomando os passes que a casa oferece, sendo atendido pelos grupos da casa, fazendo os cursos de médium, escutando os nossos encontros do estudo do Evangelho, da Reforma Íntima. Nós começamos a tomar um grande antídoto, uma grande vacina, um grande remédio para os nossos males. E já dizia o Dr. Lacerda, já dizia o Dr. Irvan Hervé, que as doenças, mesmo as emocionais, elas estão instaladas no nosso mental. E no nosso mental tão antigo que abarca as histórias de tantas vidas. Às vezes, as adversidades de hoje, na realidade, são uma forma que a espiritualidade encontra de nos reconectar a alguma vida passada, para que a gente possa elaborar coisas que naquela época, até em função do nosso progresso, da nossa evolução, nós não havíamos conseguido elaborar a contento. Então, eu estou muito feliz, Rosane, porque trouxestes esses aspectos e é o exemplo da tua própria vida para a nossa conversa, para o nosso encontro de hoje. Muito obrigada. E até acrescentando o que tu falaste, eu não recordo o nome do livro, mas eu li esses tempos atrás um livro espírita que falava justamente, quando a gente chega lá do outro lado, como a depressão, a ansiedade atrapalham esse nosso novo caminho. E aí entra com aquilo que a gente acredita muito, né? A gente volta novamente
trazendo o que tu falaste, tudo isso. Aí a gente tem que procurar evoluir aqui para conseguir chegar lá do outro lado melhor, né? Eu até brinco sempre, a gente tem que sair do maternal, a gente tem que sair do jardim, a gente tem que entrar na primeira série, para quem sabe terminar o ensino médio. Eu queria só complementar, se me permite aqui, que falou a Sandra e complementando o que a Rosane tinha apresentado. Eu trabalho num hospital, trabalho no Conceição há 41 anos. E eu já vi muito sofrimento, né? Eu trabalho em gestão lá, fui administrador dos hospitais, então eu convivi com muita dor, com muito sofrimento, muitas perdas de pessoas conhecidas. E o que hoje a gente está trazendo e o que o Espiritismo nos dá, né, como foi dito, ser o consolador, o desespero das pessoas quando sem a fé, sem o entendimento, quando perde um ente querido, quando o ente querido se acidenta, que perde funções, ou que fica numa UTI, as pessoas começam a acusar Deus, começam a se revoltar por tudo que aconteceu. Por que que aconteceu comigo? Por que que aconteceu comigo? E olha só o que nós estamos falando aqui, né? E a gente tem que valorizar esses pontos, né? Que a gente passa rápido pela nossa vida, a gente bota no automático. Olha o que a gente está conversando, né? Rosane vinha numa vida normal, tranquila, né? Todas as suas funções normais, planos. Daqui a pouquinho acontece um acidente grave que mudou o trajeto da vida. Ela podia estar se queixando, como eu sou trabalhadora do centro espírita, como é que a espiritualidade não me ajudou? Como é que os irmãos deixaram que isso acontecesse comigo? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que aquilo? Ela poderia se focar só no problema e não na visão do que significa estarmos aqui, né? Isso é uma lição que tem que ser valorizada, a gente tem que colocar de como é que a gente vê o mundo, como é que o espírita vê o mundo, né? Nós estamos aqui dando um exemplo, né, da Sandra, e a Sandra nos trazendo ânimo, enquanto que ela poderia estar se queixando, né? Poderia estar todo dia naquele hospital, e enfim, e depois, quando ela tomou consciência, se queixando porque aquilo aconteceu, né? Então, essa é a grande essência que nos traz o ensinamento, né, dos espíritos, né? De que aqui é uma pequena passagem, né? E que tem algo maior e que a gente não se foca muito nisso aqui, né? Porque é uma roupagem, é uma roupa que porque a gente vai tirar, vai largar, e o espírito, que é a essência, continua. E a gente vai ter vários recomeços. Mas esse entendimento que parece simples para nós não é para a maioria da população, para os nossos amigos, para pessoas que convivem conosco, não é normal, não é. Eu vi muitas pessoas se queixando, xingando Deus, se reclamando. Eu vi milhares, centenas de pessoas nesse tempo que eu trabalho e tentei consolar muitos, mas outros não teve consolo e até hoje são revoltados. E aí entrar nesses processos destrutivos da mente, né? Então eu só queria trazer esse ponto que eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? Que a gente às vezes passa nesta vida cheia de problemas no automático, né? Até acrescentando, Rogério, assim, dentro desse polígrafo, que eu espero, né, que seja julgado, eu coloco muito isso, assim, que durante muito tempo que eu fiquei em coma, e foi colocado para minha família, em especial para o meu marido, que eu morreria. Depois, quando eu consegui sair do coma, eu seria um ser vegetativo. Hoje, eu não tenho nada disso. Então, realmente, a minha fé, a oração de Porto Alegre inteira, eu acho que do Brasil, do mundo, realmente me ajudou imensamente. E eu serei eternamente a casa de João Pedro.
Bom dia, Rosane. Prazer Bom a gente dia. se conhecendo, sabendo da tua história, te conhecendo, né? Dentro da casa de João Pedro, mas hoje, assim, presencialmente, né? Eu queria até aproveitar nesse resumo, acho que a Sandra trouxe bem, e o conteúdo que tu trouxe, Rosane, tão importante, a ansiedade e a depressão que nos levam a consultórios e ao centro espírita, né? Eu acho que da grande parcela das nossas questões, já falando de doenças, né? Nem no quesito essencial, mas de doenças, né? Relacionadas à depressão e à ansiedade. E eu acho, assim, que um passo, eu acho que aqui a reforma íntima é a gente olhar ferramentas para a gente poder dar o primeiro passo e observar quais são as ferramentas que eu tenho para fazer. Eu acho, Rosane, que tu também, né, com certeza, não na tua lembrança consciente, mas no teu inconsciente, tá todas as ferramentas que tu usou, além da fé, né, da persistência, que estavam ao teu alcance. Então, é como se a gente tivesse uma vasilha na nossa frente, um garfo e uma faca. E eu quero fazer um bolo. Eu posso ou não posso? Essa é a minha escolha, né? Então, eu posso sim fazer um bolo com uma vasilha, um garfo e uma faca. Vou colocar os ingredientes e vou fazer o possível, né? Não preciso da batedeira planetária. Então, a gente sabe na história de tantas pessoas que, com poucos recursos, chegaram tão longe, né? E tantas com tantos recursos que não conseguem sair do lugar. Então, acho que como reforma íntima, a gente olhar que ferramentas eu tenho, né? Então, trazer esse encontro e trazer as possibilidades. Então, eu vou assistir a reforma íntima, eu vou me equilibrar, eu vou tomar um passo, eu vou seguir uma espiritualidade, que isso é a minha existência. Então, às vezes, a gente procura as coisas fora, né? Então, vamos buscar as ferramentas que tem dentro de nós. Claro que num quadro de ansiedade e depressão é difícil, né? A gente conseguir fazer essa externalização ou até observar isso. Mas eu acho que o primeiro passo, talvez não... Eu sempre digo que o passe, ele um momento de lucidez. Porque a gente, depois do passe, a gente sai tão leve, tão... Ai, eu tô super bem. Então, vamos aproveitar esse momento bem para, bom, o que eu posso fazer amanhã de diferente? E eu acho que é isso que eu queria contribuir. Então, buscar algumas ferramentas para a gente começar a fazer a reforma íntima, aquelas que estejam ao nosso alcance. Muito bom. E assim, relacionado ao bolo, muitas vezes as pessoas não querem fazer bolo nenhum e por isso se mantém em depressão. E aí, colocando no meu contexto, eu, Rosane, quando eu comecei a ter mais memória, porque eu saí do hospital sem nem saber nem quem eram minhas filhas, eu não as conhecia. Então, é muito importante porque eu busquei muito esse conhecimento e eu entrei em depressão. Medicação, psicoterapia e atendimento na casa de João Pedro, tanto na saúde quanto na limpeza. Então, fundamental. E bem como tu colocaste, o passe é muito importante. E acho que todos nós devemos sair do passe com a mente mais tranquila, porque se a gente sai do passe e já começa a se preocupar com isso, aquilo, a gente atrai tudo que foi retirado. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? A gente encerra. Sandra?
podemos, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês no próximo dia 2 de outubro, o nosso próximo encontro da Reforma Íntima, ele vai falar, então, quase que fazer um fechamento do que foi dito até então, que será como ressignificar a sua vida, onde vamos falar sobre os queixosos compulsivos, as questões de obsessão, autoobsessão, perdão, autoperdão, mas especialmente nós vamos aprender a reequilibrar ou redefinir metas, os propósitos da nossa vida, para que estejamos mais protegidos sobre as questões do medo excessivo, da ansiedade, da depressão, para que nós possamos ter uma vida plena, nos tornarmos um ser humano integral, felizes, não que a nossa vida vá se tornar uma maravilha e não vai ter desafio, mas para que nós possamos caminhar neste mundo de expiação de uma maneira mais equilibrada. Então, deixo aqui o convite a todos vocês para o dia 2 de outubro, onde nós faremos um trabalho mais específico de reequilíbrio de metas e de propósitos de vida, para darmos, então, um outro significado, e um significado mais positivo à nossa vida, ao nosso dia a dia. Obrigada, Rosane. Eu que agradeço muito, agradeço as inúmeras mensagens recebidas, a participação de vocês, e realmente ontem eu fiz aniversário, 5 anos de vida, e hoje é o meu presente, mais uma vez, da Casa João Pedro. Muito obrigada. Um bom dia para todos, um bom final de semana. Rosane, parabéns. João Pedro está muito feliz contigo. Muito obrigada. Bom dia, tchau. Bom dia, bom final de semana a todos. Bom dia, com Deus. Tchau, pessoal.